a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você, com todos os seus familiares, que a bênção do Senhor te alcance e prospere em todos os seus caminhos. Vamos para mais um devocional da palavra do Senhor, neste dia abençoado de vitórias. Eu não sei como você tem passado, mas se atente a essas palavras desse vídeo. Eu tenho certeza que ela é para você como foi para mim. O Senhor tem sempre um maná espiritual para as nossas vidas, um alimento espiritual que vem e nos concede forças, direção nova, e de passo a passo nós vamos chegando à vitória que tanto almejamos. Quero falar com você hoje de um assunto muito corriqueiro em nossa existência. Você já olhou para a sua vida e comparou com as pessoas que estão aí se destacando, se dedicando, e você achou que não é capaz de alcançar os primeiros lugares, que não tem a mesma habilidade que outros à sua volta têm tido, nem a aparência, nem o perfil? Você já se sentiu desta maneira? Se passou ou tem passado esse tipo de pensamento ou convicção pelo teu ser, eu quero te chamar para assistir esse vídeo hoje, porque ele vai te mudar totalmente de pensamento e de propósito acerca de você mesmo. Quero convidar você, quando você estiver na tua casa, se deparar com esse vídeo, abrir a Bíblia do Senhor em Samuel, 1 Samuel, o capítulo 16, o verso 12 e o verso 13. E você vai fazer essa leitura e vai mudar esse teu padrão mental de que os outros são melhores, são mais preparados. Antes de eu fazer a leitura da palavra, quero convidar você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube a se inscrever, ativar o sino das notificações que fica à direita para receber as notificações assim que eu postar os vídeos novos. Mas eu necessito que você dê o seu like, compartilhe os vídeos com suas redes sociais, porque é só assim que o canal vai crescendo e outras pessoas vão sendo abençoadas com a palavra de Deus. Então vamos à leitura de hoje. 1 Samuel 16, verso 12 e 13 diz assim: Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Uma palavra muito linda, uma palavra para nos estimular a termos ânimos, que cada ser humano tem valor e tem habilidades individuais vindas de Deus. Essa passagem diz quando o profeta Samuel, orientado por Deus, foi até a casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi. Deus deu uma ordem para o profeta que naquele lar, um dos filhos de Jessé seria o novo rei de Israel. Por que que Deus falou isso a Samuel? O atual rei era Saul. E Saul foi um rei aonde em vários momentos ele não cumpriu as ordens como Deus havia ordenado. E o Senhor rejeitou Saul como rei, porque ele queria um rei segundo o coração dele. E esse rei, quem estava preparado e habilitado para esta função, era Davi. Só que quando Samuel chegou até a casa de Jessé e se apresentou, e foi passando diante dos irmãos de Davi, foi diante de um, não era, diante do outro, não era. O Espírito de Deus, o próprio Deus, falava a Samuel que não era aquele. Quero até ler um verso aqui, o 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado.
porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O profeta, ele olhou para Eliabe. Eliabe, ele tinha uma boa aparência, uma boa estatura, e ele já achou que era aquele. Mas o Senhor falou para Samuel: Samuel, não olha para a aparência, não olhe para o externo, não é isso que eu estou buscando. Porque Eliabe eu rejeitei para ser rei, ele não é o rei. Não é esse que você vai ungir dentro desta casa. E o profeta passou por todos os filhos que estavam lá naquele momento. E nenhum deles foram aprovados diante de Deus para ser ungido rei. Aí o profeta pergunta a Jessé se ele não tem mais nenhum filho. Ele tinha mais um filho. Um filho que não era do exército de Israel como seus outros filhos. Um filho que não tinha aquele biotipo, sabe aquele biotipo de academia, que tem personal trainer, que tem os coaches que fazem academia todos os dias, que mantém aquela dieta de boa aparência, de uma boa alimentação nutricional. Sabe esses que ele passou um por um e eram de boa aparência física, de boa estatura? Nenhum desses foram escolhidos por Deus. Não que malhar, não que cuidasse da aparência fosse algum erro ou pecado, não é isso. Deus buscava além. Ele buscava além do externo. Ele queria o que tinha dentro de Davi. E quando o profeta pergunta a Jessé se não tem mais nenhum, Jessé fala: eu tenho sim um mais novo, um ruivo. É o que nós lemos aqui no verso 12. E era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. Mas Davi não estava naquele jantar, naquele cerimonial com seus familiares, porque ele estava lá cuidando das suas poucas ovelhas, enquanto os outros estavam junto do seu pai. Naquele momento com o profeta, Davi estava lá, na sua rotina diária, protegendo as suas ovelhas de lobos, de leões, de ursos, de todos os animais que poderiam ser perigosos para o seu rebanho. Ele estava ali ganhando habilidades, força, valentia, aonde ninguém via. E quando Davi foi chamado para estar diante do profeta Samuel, naquele instante o Senhor disse para ele: é esse. Esse é o que eu escolhi para ser rei em Israel. E na sequência é uma história muito linda, a da história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dar uma paradinha aqui nesse ponto, porque eu tenho certeza que você já se familiarizou com essas palavras. Quantas vezes ou momentos na sua vida, você, pela sua aparência, pela pessoa que você é, te avaliaram pelo externo e nem sequer te deram a oportunidade de mostrar suas habilidades internas? Quantos momentos você foi excluído pela sua aparência e começou a se sentir uma pessoa inferiorizada? Passou a olhar para os outros e considerar que eles tinham mais oportunidades do que você. E foi se diminuindo, achando que você nunca iria estar no topo, que não iam ter oportunidades boas para você nesta terra. Então compare a sua história com a história de Davi. Os seus irmãos fortões do exército de Israel, que usavam ali as armas, as fardas de combate de guerra, todos eles não foram aprovados por Deus para ser o rei de Israel. Mas o Davi, ruivo, estava lá quietinho, trabalhando no anonimato, aprendendo no anonimato, mas o olhar de Deus era sobre Davi. Você que está aí passando as suas experiências diárias, achando que ninguém te vê, o olhar do Senhor está sobre a sua vida. Deus contempla todas as suas boas obras. Ele vê o que está dentro de você, os seus bons sentimentos, o amor que tem dentro de você para com Deus. O Senhor te conhece, Ele sabe exatamente quem você é, como Ele sabia quem Davi é. Nós vivemos num mundo que hoje em dia mais importa a aparência externa, as marcas das roupas, o físico, o linguajar, do que a essência do ser humano.
Davi tinha essência com Deus. Nós temos que ter a essência de Deus, a presença de Deus em nós para vencermos. Davi foi escolhido e ungido rei. Só que quando ele foi ungido rei, ele não chegou lá, ó Saul, sai do trono que agora sou eu. Ele tinha unção, mas ele ainda esperou o tempo certo dele assumir o trono. Enquanto isso, o exército de Israel vivia uma grande luta com um gigante chamado Golias. Sabe aqueles fortões? Sabe aqueles dedicados? Eles não conseguiram derrotar a Golias, mas Davi conseguiu. Só que para Davi chegar no ponto de ir lá no arraial dos filisteus, onde estava Golias, o gigante, e o exército de Israel, morrendo de medo de enfrentá-los, quando Davi desceu até o arraial dos filisteus, a mando do seu pai para ver como estava a batalha, ele não foi recebido bem. No capítulo 17, no verso 18, olha o que acontece. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O Davi, quando ele chega naquele momento de combate, ele começa a perguntar o que ia ganhar quem enfrentasse aquele gigante, como é que estava a peleja. E o seu irmão, lembra o Eliabe, de boa aparência, de boa estatura, aquele que malhava todo dia, que era do exército de Israel, o próprio irmão de Davi. Ao ficar feliz de Davi chegar até lá, porque afinal de contas todos viram Samuel ungir Davi. Eles não respeitaram a unção que Deus delegou que fosse colocada na vida de Davi. Muitos não respeitam a sua posição como ser humano, como profissional, ou talvez até mesmo a sua posição para com Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem te escolheu foi Deus. E Davi, ele não se deixou intimidar pela afronta e pela grosseria de seu irmão. Ele vai até Saul, ele se dispõe a lutar contra aquele gigante. Parece até um desenho, uma comédia. Um rapaz pequeno, ruivo, de pouca estatura, que nunca foi para a guerra, nunca foi malhar junto com o exército de Israel para ficar forte, para combater. Passava o seu tempo ali cuidando de ovelhas e ele se dispõe a enfrentar o gigante. Por quê? Porque o exército de Israel tinha habilidades físicas. Davi tinha habilidades espirituais. Davi tinha a presença de Deus, tinha temor de Deus. E acima de tudo, Davi confiava absolutamente em Deus. E sabia que Deus iria capacitá-lo para derrotar aquele gigante. Assim temos que ser nós. Não importa o nosso físico, a nossa aparência, o nosso cabelo, o peso que nós temos, a cor da nossa pele, se nós formos totalmente entregues, confiantes e determinados em seguir a Deus, pode se levantar o gigante que for, teremos condições de derrotá-lo. As oportunidades que surgirem em nosso caminho, nós vamos vencê-las. E aí, no capítulo 17, diz assim: e sucedeu que levantou-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi. Apressou-se Davi e correu ao combate ao encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e uma funda, lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa e caiu o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra os filisteus, com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. A habilidade que tinha em Davi e Deus com ele foi o suficiente para ele derrotar o gigante Golias. Você com Deus é muito mais do que você pensa. Pare de se comparar com pessoas. Ai, mas aquele meu amigo é mais forte do que eu, é mais bonito do que eu, é melhor aluno do que eu, é muito mais inteligente do que eu.
Aquela minha amiga é muito mais bonita, muito mais comunicativa do que eu sou. Aquele meu colega de trabalho é mais preparado, mais habilitado para ser promovido. Porque fulano é isso, 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 e eu sou menos que isso. Pare imediatamente de ter esse pensamento. Leia calmamente esse texto quantas vezes forem necessário para você entender que com Deus você é muito mais do que vencedor. Levante-se, guarda essa palavra no teu coração e tenha a certeza, você é escolhido e habilitado por Deus para vencer. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube.